o diagnóstico, menos grave é o problema, menos intercorrência e sequela você tem. Mas não é nenhuma novidade, não é nenhuma doença. Né? Eu tenho algumas conclusões meio óbvias. Né? Algumas coisas específicas da patologia agora. Né? Atleta, muitas vezes, não te informa direito. Se ele perceber que a informação que ele está te dando vai ferrar com ele, porque num primeiro momento ele vai ser pego de surpresa, vamos dizer assim. Aí ele vai falando. Só que pelas respostas que ele está dando, o cara já fala, mas olha, isso aqui de gestão, mas isso aqui de gasto, não sei o que, papapá, pô, tá ruim. Ele já começa a perceber o que é resposta boa, o que é resposta ruim. E ele pode começar a querer administrar a resposta dele. Por quê? Porque se ele perceber que isso vai dar um diagnóstico do tal do REDS, por exemplo, né, e você vai explicar para ele como você chegou nisso, e ele começa a perceber, ele começa a te esconder. Por quê? Porque quem está com REDS precisa tratar. Pode perder o lugar no time. E ele não quer sair. Simples assim. Então, o jogador tende a esconder o problema. E se ele começar a perceber que tipo de resposta é que começa a ferrar com ele, ele para de te dar essa resposta. Simples assim. Tá? E é uma coisa que já se desconfiava desde a trilha da mulher atleta. Você pode ter deficiência de energia sem ter mexido na sua alimentação. É só passar a gastar mais. Vai dar déficit do mesmo jeito. Tranquilo? Continuando. Aí eles estabeleceram algumas lacunas que ainda precisa investir na pesquisa, né? Que são os famosos gaps, que ainda precisam ser melhor procurados. Né? Para identificar realmente se você vai para essa patologia ou não, né? Essas ferramentas para você chegar na disponibilidade de energia ainda são muito falhas. Acabamos de dar um exemplo, sim ou não? Sim. Que é fazer a conta da disponibilidade de energia. Lembra? É difícil você fazer a conta da sua ingestão calórica e é muito difícil você fazer a conta de quanto você gastou de exercício, que é esse outro parâmetro da forma. Você perdeu esse pedaço, né? Acho que sim. Mas é isso, a fórmula é essa. Então é muito difícil fazer essa conta. Então as ferramentas para você chegar nesse cálculo são difíceis. Você pode errar bastante. Começa daqui. Eles estão reconhecendo isso depois de 4 anos. Né? O desconhecimento das pessoas. Você já viu alguém ser afastado de um time porque está com REDS? O jogador tal fala, não, você não ouve nem de overtraining, que é bem mais antigo, quanto mais de REDS. Então, o conhecimento também precisa ser melhorado. Porque se técnico não souber o que é REDS, preparador físico não souber, até médico não sabe, como você vai fazer diagnóstico? Você nem pensa. Certo? E outra, várias pesquisas estão vindo da área feminina, que é o que já havia por causa da tríade. Então, no grupo masculino, ainda falta muito para você correr atrás, a começar dos próprios números de diagnóstico, que é o trinquinha lá, certo? Certo. Mais gaps, né? Começar a
psicológicas mais do que já se sabe, porque é o único sistema que é bidirecional, concorda? Lembra lá, psicologia e AIDS, é o único que pode ser causador do AIDS e não só consequência do AIDS, certo? Então tem que explicar e procurar um pouquinho mais, tanto que eu vou mostrar para vocês que aqueles 2 organogramas lá, lembra das bolinhas? Não estava conseguindo ler o que estava escrito para bolinha, né? Inclusive, né? Ele tem problema, esse óculos dele precisa trocar. Eu acho. Ele fica falando que o slide ele está ruim, né? Mas eles já mudaram aquelas bolinhas lá. Até porque ele fez escolher. Entendeu? Eu acho que ele ficou até pior. O outro é pior que aquele. Mas eles já mudaram aquelas bolinhas. Tá? Vou mostrar já para vocês. Tá? Mas eles já identificaram que tanto naquele esquema de influência, lembra que eram 2 esquemas de bolinha? Um era para a saúde, outro era para a performance. Ele falou, olha, precisa melhorar aquilo. Aqui a gente já viu que estava meio esquisitão, né? Aquele glicose, repressão de glicose é performance. A repressão de glicose não é performance, né? Eles deram uma melhorada naquilo. E tem algumas populações que ainda precisam ser melhor estudadas. Aliás, a masculina é uma delas, porque muita coisa vem de feminino. A outra, né, para atleta, já que é o comitê olímpico, só está tendo atleta do lado normal, sem deficiência. E o paralímpico? O paralímpico não entrou nessa jogada aí. É a mesma coisa? Não sabemos. Tá? E raças diferentes. Será que o déficit de energia começa a dar problema? Primeiro, já nem sabemos mulher e homem. O 30 é da mulher. Depois nós vamos ver que até um homem parece que com menos é que começa a acontecer. Né? Então ele consegue ter um déficit maior para daí começar a acontecer as coisas. Vou mostrar daqui a pouco. Tá? Mas será que no asiático é igualzinho no caucasiano, que é igualzinho do afrodescendente? Também não sabemos. Então também tem que ver não só a diferença sexual, mas a diferença racial, que às vezes pode ter mudança. Tá? Como é que trata? É uma doença muito nova para você já ter definitivamente o melhor tratamento para ser escolhido. Né? Vai ter muita atualização nessa brincadeira aí. E como você tira o cara e como você retorna o cara. Quem tem que parar? Como é que é isso? Todo mundo tem que parar para restabelecer ou não? Ah, mas se eu tirei o cara do time, quando eu posso falar agora você está curado e vai voltar? Tudo isso ainda não está bem estabelecido. Tá? Bom, tratamento. Primeira coisa, qual é o problema mesmo? Déficit de energia. O que eu tenho que fazer? Repor energia. Simples assim. Né? Tem que repor energia. Mais ou menos, claro, depende qual é o déficit, depende se o cara é grandão, se o cara é pequenininho, né? O aporte tem a ver com o peso do cara, mas na maioria dos casos, pelo que eles viram, se você aumentar o aporte daquela pessoa que está com MEX em torno de 300 a 600 por dia, em relação ao que ele vinha fazendo, muito provavelmente você recupera esse cara na maioria dos casos. Então, tem uma ideia que 300 a 600 a mais por dia provavelmente resolve o problema dele. Ou desse aumento de ingestão, ou baixando o gasto dele na mesma proporção.
ou fazendo um mix dos dois. Ah, eu quero fazer 300, eu vou aumentar o aporte em mais 300, mas vou gastar menos 300 aqui, vai dar os 600 do mesmo jeito. Se tiver com disfunção menstrual, que é uma das coisas que pode vir a acontecer nas bolinhas lá, né? Na saúde, bolinhas, muito provavelmente pela revisão, isso aqui foi uma revisão que foi feita, uma atualização depois que lançaram o conceito da doença. Né? Se você recuperar o peso dessa pessoa em 5 a 10%, que para a maioria dos estudos que eles viram, era uma recuperação entre 1 e 4 quilos de peso corporal, a menstruação voltava. Não esquecer que esse aumento de peso tem que ter um aporte adequado proteico, pensando na musculatura desse cara, e o aporte de carboidrato, que eles cada vez mais estão vendo que déficit de energia via carboidrato é meio que fatal, mas precisamos chegar nisso ainda. Vai ser daqui a pouco. Certo? Essa é a melhor estratégia para voltar à menstruação. E já vou queimar mais uma largada. Não é para dar hormônio. Porque quem desconhece isso aí e vai num gineco, o cara vai fazer teste terapêutico. Vai dar hormônio e ver se mistura. É direto. Se tiver certeza que não é gravidez, né? É direto. Vai dar o remedinho para ele fazer o ciclo. Não é para mexer nos hormônios da mulher. Pelo contrário, a volta da menstruação é o sinal que ela se recuperou. Mas se você der hormônio, você perdeu esse controle. Por quê? Porque agora ela está menstruando, mas está com o mesmo problema que sempre. Eu não resolvi o problema. Eu só resolvi o sintoma, o sinal, a menstruação. Não é para mexer com hormônio. Você tem que recuperar o balanço energético e o organismo volta a fazer o funcionamento normal dele, sem artificializar com hormônio nenhum. Daí também tranquilão, né? Não? Na parte alimentar, vai de suplementação, né? Pode mexer com o osso, mas não pode esquecer que expandiu, mas a tríade continua lá, né? Faz parte. Né? Aporte de cálcio, porque pode muito bem mexer com o osso, e não é só com o osso feminino, pode ser osso feminino e masculino. É óbvio que a mulher tem mais chance de atingir isso, porque o osso dela é menor, então é mais fácil de abrir o buraco lá. Né? Aqui tem a faixa de idade da reposição. Né? Pessoal, às vezes as pessoas estranham, e a primeira vez quando eu vi, eu estranhei, que a reposição de cálcio para 9 a 18 anos, ela tende a ser maior do que a 19 a 50, que é a fase adulta. Né? Eu falei, pô, mas cabeça assim, pô, o cara é maior, né? Você vai repor menos com um cara maior, né? E uma criança, pessoal, é 9 a 18 que você está formando o osso com um depósito muito maior do que a remoção. Quando você chega lá perto dos 20, aí o pico é 20 a 30, até os 50 anos, é manutenção, não é mais formação. Então, por isso que na fase de formação, você precisa repor mais do que na fase de manutenção, que é aquela de 19 a 50. Fechou aí? Tá. A vitamina D, né, que faz parte do metabolismo, né, de incorporação de cálcio, segundo aqui é engraçado, pessoal, né, porque às vezes você põe a sigla, você fala, você não liga para a sigla, né?